Primeiros anos A, B e C do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. Vamos para mais uma aula não presencial? Hoje, reforçando, fazendo aqui mais um resumo, um mapa mental sobre a função afim ou de primeiro grau. Nós já vimos esse assunto. Hoje a gente volta aqui voltando a dizer a vocês, mapa mental. O que é o mapa mental? É aquela construção que cada aluno faz o seu, de maneira que aquilo faça entender melhor a matéria. Eu coloquei aqui duas sugestões, vocês podem copiá-la da maneira como está ou podem fazer a sua. Lembrando que o mapa mental, quanto mais colorido, mais efeito ele tem. Mas ele te chama atenção para os detalhes daquilo que você já estudou e agora você quer reforçar ou ter em memória na hora de resolver uma questão. Você quer entender, por exemplo, o que é a função afim. Olha aqui, o que é isso aqui? A função afim é aquela do tipo y igual a x mais b, ou seja, a equação que dá como resultado uma reta. O que é o coeficiente? Aí você tem lá a função afim, que é representada pela equação da reta do tipo y igual a x mais b, que também pode ser escrito f de x igual a x mais b, não tem problema. Então, tá aqui, desta equação você tem o coeficiente angular, né? Que é o a, que é o item ou o número que vem multiplicando o x. Você tem o termo independente b, certo? E com esse mapa mental aqui, você consegue, então, visualizar a reta. Como que é a reta de uma função afim? Olha aqui, tá? Aqui é a reta, y igual a x mais b, onde o a é a tangente de alfa, ou seja, essa angulação que tem aqui embaixo. Aqui tem alguns exemplos de uma equação da reta, ó, y igual a 2x mais 4, também tem y igual a x menos 2, também tem y igual a 2x menos 5. Tudo são exemplos de uma função afim ou de uma equação de primeiro grau. Para que ela serve? Principalmente para analisar variações lineares. Como assim? Variação, vamos supor que é dado para você um problema e dentro desse problema você tem que montar uma função ou uma equação que represente aquela variação. No espaço X de tempo, tal empresa produziu tantos produtos, ou vamos supor, uma fábrica de óleo produziu tantos litros de óleo no decorrer de 5 anos. Quanto isso representa, qual é a produção mensal? E aí, com os dados que é dado, você monta uma equação. Geralmente o x é incógnita, o y está lá em função do tempo, não necessariamente, mas geralmente é. E com isso você então consegue saber qual é a produção daquela empresa mensal, ou durante 10 anos, ou durante 15 anos. Então isso é uma análise de uma variação linear. Quando uma coisa, à medida que o tempo passa, a produção aumenta, à medida que o tempo recua, a produção diminuiu. Isso são variações lineares, em linha reta, certo? Tudo que acontece, se o tempo aumenta, aumenta a produção, ou o contrário, né? Vai depender dos dados que você tem. Mas é de acordo com se uma das variantes y aumenta, o x aumenta, ou o inversamente proporcional também acontece, se a variante y diminui, a incógnita x diminui também, isso é uma variação linear, tá? Quando é que eu encontro a raiz desta equação? Uma equação afim, ou de uma função afim, ou de uma equação de primeiro grau? Isso acontece quando eu pego a função e igualo y a zero. Se o y é igual a zero, então ax mais b é igual a zero. E aí, então, eu encontro. Aqui tem alguns exemplos nesse mapa mental, só como forma de esclarecimento. Eu coloquei aqui uma outra sugestão de mapa, essa um pouco mais forte e um pouco mais completo. Você tem função de primeiro grau. Lembrar que se a questão der 2 pontos cartesianos, qualquer eles serão. O ponto P é X, tem um ponto X e um ponto Y. Se tem um ponto Q, também esse ponto
que tem o valor de x e de y, vocês até fizeram atividades nesse sentido, quando foi encontrar a equação da reta que tem os pontos P, 2 e 3, o ponto Q, menos 1 e 0, né? Nós já fizemos isso. E aí, com aqueles pontos, você acaba encontrando a equação da reta. Esses são os pontos cartesianos. Mas vamos lá, função de R em R, ou seja, o resultado dessa função tem que estar dentro do conjunto dos números reais. Onde f de x é igual a x mais b. Lembrando que esse f de x pode ser também um y, tá aqui embaixo. Tá vendo? Esse mapa ele tá completinho. Então, o f de x aqui pode ser chamado de y. Por isso que naquele mapa anterior você tem y igual a x mais b. O que é importante lembrar da função de primeiro grau? Se o a é maior do que zero, essa função o gráfico dela é crescente. Olha lá, ó. Com o a maior do que zero, a inclinação da reta é aqui para a direita e ela está sempre crescendo. Se o a é menor do que zero, a inclinação dela é para a esquerda e ela vai, então, nesse caso, decrescendo. Obviamente que à medida que o x vai ficando para a esquerda, ele vai se tornando menor, né? Quem que é o a mesmo? É esse coeficiente do x. Se por exemplo, se você tem uma equação do tipo 2x mais 3, o 2 não é maior do que zero, positivo, então o gráfico dessa função vai ser crescente. Se você tem lá menos 3x mais 1, o 3 é menos 3, é menor do que zero, então você já sabe só de olhar pelo sinal do a se a função é crescente ou decrescente. Como no gráfico, no mapa mental anterior está escrito, o a é o coeficiente angular e mede a inclinação da reta. O b é o coeficiente linear. O que quer dizer isso? Geralmente o b é onde você corta a reta o eixo de y, tá? Quando você vem aqui e corta aqui, esse aqui é o valor do b, ó, que significa que o x nesse momento está valendo zero, então o b é onde ele intercepta o eixo de y. Então a função, a reta, coeficiente linear, onde a reta corta o eixo de y. Função identidade é quando você tem o f de x igual a x, você não tem o termo independente. Então, qualquer valor que você der para x é o valor da função. Função linear, quando você não... desculpa, vou voltar a explicar aqui. Ó. A função identidade, quando o coeficiente do x vale 1 e você não tem o termo independente. Então, qualquer valor que você dá para x, f de x é daquele valor também. Então, tá aqui, f de x igual a x. Quer dizer que o a vale 1. Se eu chamar o x de 2, f de x igual a 2. Se eu chamar o x de 3, f de x igual a 3. Essa é a função identidade. A função linear é quando nós não possuímos o termo independente b. Então, eu tenho um coeficiente para x, esse a pode ser negativo, positivo, enfim, mas eu não tenho o termo independente. E a função constante é aquela que não possui, ou melhor, o a vale zero. Se o a vale zero, o x some, né? Porque 0 vezes qualquer valor para x some. Se torna zero. Então, você só tem o b, quer dizer que o f de x ali é igual ao valor do b, qualquer que seja esse b. Vocês já viram que o f de x pode vir como y, tanto faz, né? Que é f de x igual a x mais b, pode ser y igual a x mais b. Determinação, conhecendo seus valores em dois pontos distintos, encontrar a e b e montar uma função. Quer dizer que quando você tem lá, é dado para você um valor a, um valor b, e pede você para montar uma função. Se você já sabe quem que é o a, você já sabe quem que é o b, então, vamos supor que eu falei para você, dado a no valor de menos 1 e b no valor de 5. Qual é a função? Que função podemos montar? Ora, se eu disse que o a vale menos 1 e o b vale, não me lembro, 3, 5, então vai ficar f de x igual a menos x mais 3, ou menos x mais 5, né? De acordo com o a e o b que eu te dei. Aqui está o estudo do sinal. Função crescente, função decrescente. No caso da decrescente, vocês estão vendo aqui, o a vai ser negativa, a reta é inclinada para a esquerda. Na função crescente, o a é positivo, a reta é inclinada para a direita. E, detalhe, acima do eixo x, vocês sabem que aqui
né? Aqui assim está a reta de x. Na perpendicular, a reta de y. Acima da reta de x, o y é sempre positivo. Abaixo da reta de x, o y é sempre negativo. Gente, nós estamos já aí na reta final para junho. Assim, desejando mesmo que em agosto estejamos todos juntos em sala de aula. Então, por favor, caprichem, façam essas atividades, tenham o caderno completo, para a gente poder, quando retornar, dar uma olhada nesse caderno, valendo nota, e também para que a gente saiba como auxiliar vocês, se há necessidade de revisar essa matéria, que tipo de atividade nós vamos ter que fazer com vocês para que haja um prejuízo menor possível durante esse tempo de pandemia. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e realizem as tarefas que estão sendo recomendadas, ok?